Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 26 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da palavra de Deus. Já peço que você curta, que você comente, que você compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Convide mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária da palavra de Deus, para que mais pessoas sejam edificadas e transformadas pela palavra de Deus. Eu creio, irmão, eu creio, irmã, que quando deixamos a palavra de Deus tocar em nosso coração, ela nos modifica, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos transforma. Então vamos lá, capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, já deixa separado aí na sua Bíblia. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles pouco antes haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercesse o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissem e injuriassem ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Numa noite, o Senhor disse a Paulo, em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: se fosse na realidade uma justiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas se são questões de doutrina, de nomes de vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou sair do tribunal. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal.
sem que Galião fizesse caso algum disso. Paulo permaneceu ali em Corinto ainda algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o cabelo em Cencres, porque terminara um voto. Chegaram a Éfeso, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: Voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo. Partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.